Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professora Tatiana, e vamos dar continuidade aí ao nosso programa do PISM 2. E na aula de hoje, meninos, nós vamos trabalhar um período da nossa literatura, exclusivo da nossa literatura, né? Chamado pré-modernismo. Trabalhamos nas aulas anteriores aí todo o século XIX, falamos um pouquinho do romantismo, falamos do realismo e falamos do naturalismo. Dentro desse mesmo século, tem outros dois movimentos artísticos que vão se chamar parnasianismo e simbolismo dentro da literatura, ok? Esses dois movimentos representam a poesia do final do século XIX, poesia que convive aí exatamente com o período do realismo e o período do simbolismo no Brasil, tá? Minto, do naturalismo, né? O simbolismo é esse período que está aí dentro. Então, esse período, né, que a gente chama desse período poético, parnasianismo e simbolismo, é um movimento que vai buscar retomar alguns conceitos da literatura clássica, né? Rompendo aí principalmente com os padrões românticos de poesia. A proposta é fazer com que essa poesia, né, principalmente o parnasianismo, se torne um pouco mais, digamos assim, direta, objetiva, menos subjetiva, buscando romper um pouco com o exagero romântico. E, principalmente, essa poesia vai ter uma preocupação muito mais estética do que as outras poesias, que a poesia romântica, que tinha como característica a sua liberdade estética, né? Já o parnasianismo vai voltar para um período em que a questão da estética da poesia, né, principalmente o trabalho feito através das rimas, dos versos, voltam a ser valorizados. Então, tem uma preocupação com a questão estética poética, tá? O simbolismo vai nascer aí do parnasianismo, mas o simbolismo vai chegar um momento que eles vão achar que a poesia parnasiana é estética demais, né? Rompendo aí com o eu lírico, com a subjetividade, ficando muito na descrição. Então, os poetas simbolistas vão resgatar esse eu lírico, esse sentimentalismo, o misticismo que a gente vê lá no romantismo, tá? Mas essa questão estética também permanece no simbolismo. Então, esse cenário poético do final do século XIX vai abrir portas para um novo momento que vai surgir na literatura. No final aí do século XIX, início do século XX, algumas transformações vão ocorrendo. E a partir de 1902, a gente tem essas transformações mais concretizadas, digamos assim. E aí surge esse momento que é exclusivo da nossa literatura, o pré-modernismo. Tá? É um momento de transição entre as características que prevaleceram no século XIX, as características artísticas e literárias, e como também se prenunciasse o que viria pelo século XX afora. Tá? Então, é um momento de transição do século XIX para o século XX, ok? E aí, esse momento não vai ser considerado uma escola literária, apenas um momento de produção que vai misturar essas características. Resgata aí algumas características que a gente presenciou no século XIX e antecipa algumas que virão pelo século XX afora. Ok? Por isso, pré-modernismo. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse período. O pré-modernismo, deixa eu somar aqui, ó, foi um momento de transição na literatura brasileira, pois ao mesmo tempo em que encontrávamos produções conservadoras, como as poesias parnasianas e simbolistas, encontrávamos as primeiras produções de caráter moderno, preocupadas com a realidade brasileira da época. Então, a gente pode dizer
que esse é um momento importante. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Porque é um momento em que o Brasil vai ser apresentado ao brasileiro de uma maneira diferente vista até então. Enquanto o romantismo se preocupava em retratar uma elite, né, a burguesia brasileira, vamos botar assim, o naturalismo e o realismo tinha essa preocupação em criticar esse idealismo do romantismo, né? Algumas questões sociais vêm à tona, mas não é tanto como vai acontecer agora, não vai entrar em destaque como acontece a partir do pré-modernismo. A ideia é discutir essa realidade que ainda não apareceu na literatura, tá? Convencionou-se chamar de pré-modernismo o período anterior à Semana de Arte Moderna de 1922, né? Que a partir de 1922 nós vamos ter, de fato, o início do modernismo no Brasil. Essa semana vai marcar esse início desse novo período literário. Mas isso são cenas das nossas próximas aulas. Didaticamente, esse movimento literário tem início em 1902, com a publicação do livro Sertões de Euclides da Cunha, né? Esse livro tão importante, que vai contar a história da Guerra de Canudos. Então, pela primeira vez, uma guerra no Brasil vai ser retratada, acompanhada através dos jornais. E depois, claro, vai virar aí um romance. Quem vai publicar esse livro é Euclides da Cunha, ok? Deixa eu somar aqui, ó. E depois nós temos também a publicação do livro Canaã de Graça Aranha, outra obra importante que vai exatamente fazer essa mistura que a gente está dizendo aí. Canaã tem algumas características que a gente vê no naturalismo, como a ideia do determinismo, né? Essa questão de raça, de meio, tá? Mas também a gente já observa uma linguagem menos trabalhada, uma linguagem mais solta, caminhando aí para o que o modernismo vai trazer como característica. O pré-modernismo é um período de transição, né? Como eu disse. Então, deixa eu botar um ponto aqui, ficou faltando. Então, vamos marcar isso. Para os autores, o momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade que se desenhava naquele período, essencialmente pautado por uma série de conflitos, como o fanatismo religioso do padre Cícero e de Antônio Conselheiro. Então, a Guerra de Canudos vai retratar exatamente aí, né, essa guerra de Antônio Conselheiro, né, que vai reunir uma série de fiéis e que vai se manifestar contra a República naquele momento, né, principalmente sobre a questão da cobrança de impostos. E o cangaço, né, que aparece aí no Nordeste. As revoltas da vacina, da chibata no Rio, isso tudo aparece, tá vendo? Nas obras. As greves operárias em São Paulo, a guerra do contestado na fronteira do Paraná e de Santa Catarina. Além disso, a política seguia marcadamente dirigida pela oligarquia rural. Temos que pensar aí na República Velha. O nascimento da burguesia urbana, a industrialização, segregação dos negros, pós-abolição, o surgimento do proletariado e, finalmente, a imigração europeia. Então, são essas temáticas agora que serão trabalhadas nessas obras. Está vendo que são temáticas diferentes daquelas que foram trabalhadas até então, tanto pelo romantismo quanto pelo o realismo e naturalismo, tá? Além disso, a política seguida marcadamente dirigida pela oligarquia rural, o nascimento da burguesia urbana, industrialização, segregação dos negros após a abolição e o surgimento do proletariado. E, finalmente, a imigração europeia. Além desses fatos, somam-se as lutas políticas constantes pelo coronelismo, a disputa provincianas, como as existências do Rio Grande do Sul, e entre maragatos e republicanos. Então,
tudo isso passa a ser retratado nessas obras. Veja as principais características que a gente vai encontrar nesse período, tá, gente? Ruptura, então, com o passado, buscando algo novo, né? Mas não abandono por completo. Como eu disse, a gente ainda vai ver algumas características do século XIX se repetir nessas obras, mas com esse ar já de modernidade. As novas produções rompem com o academismo e com os modelos pré-estabelecidos pelas antigas estéticas. Isso aqui é importante de guardar, porque está rompendo exatamente com essa ideia parnasiana e simbolista, de valorização da estética, né? Do academismo e tudo mais. Denúncia da realidade. A realidade não oficial passa a ser a temática do período, né? Então, você vai ter, nesse momento, a Guerra de Canudos acontecendo, a chegada dos imigrantes ao Brasil. Isso vai ser temática dessas obras, né? Uma realidade que não aparece nos jornais, como a Guerra de Canudos. Euclides da Cunha, que acompanhou de perto, porque ele era um correspondente, né, da Folha de São Paulo, ele estava lá naquela guerra, ele registrava aquela guerra e mandava para a Folha poder publicar. Então, como ele esteve presente, ele vai ter um outro olhar também para essa guerra, né? Um olhar que não saiu nos jornais. Um olhar que mostra um povo sofrido, um povo guerreiro, que estava lutando pelos seus direitos, já que pagavam impostos e não tinham, né, o retorno desses impostos. Então, toda essa questão vai ser tratada na obra. Regionalismo. São retratados o sertão nordestino, o interior paulista, os subúrbios cariocas, entre outras regiões brasileiras. Então, a gente vai ter aí obras que vão se voltar para as regiões brasileiras, tá ok? E os tipos humanos marginalizados que ainda também não haviam aparecido na literatura, tais como, né? A gente pode dizer o nordestino, o caipira, o mulato e tantos entre outros, como o funcionário público, né? O louco, o alcoólatra. Então, existem aí vários outros personagens que eram citados de uma certa maneira lá no naturalismo, mas ele era jogado naquele coletivo. Agora não, as histórias vão ser sobre esses tipos de personagens, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, o sertanejo nordestino, lá nos sertões de Euclides da Cunha. Podemos falar do caipira lá na obra de Monteiro Lobato, quando ele fala do interior paulista, da plantação de café, né? A gente pode falar do mulato no Rio de Janeiro, com Lima Barreto, o funcionário público também, ok? Então, alguns desses autores marcaram esse período, como Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. Dentre estes, claro, o que nós vamos estudar e que é indicação do pismo? Augusto dos Anjos e suas poesias, tá? Mas eu queria mostrar para vocês onde Augusto dos Anjos está inserido, em que contexto de produção ele entra, tá? Ele entra aqui, nesse momento de produção de 1902 até 1922. Euclides da Cunha, né, vai produzir, como eu disse, Os Sertões, que vai abordar de forma jornalística a Guerra de Canudos, tá? Então, como ele foi ali alguém que acompanhou de perto essa guerra, ele vai, então, trabalhá-la no seu livro. Só que agora ele vai dar uma outra visão, tá? Essa obra vai ser dividida em 3 partes. Nós vamos ter a Terra, o Homem e a Luta. A Terra, Euclides da Cunha procura descrever, fazer uma descrição científica, biológica desse espaço, geográfica, né? Então, ele vai trazer essa coisa bem positivista mesmo, né? De olhar aquilo ali como um objeto de estudo. E aí, então, ele vai descrever esse ambiente, desde a saída de São Paulo até a chegada do sul da Bahia, onde ocorre a Guerra de Canudos. Tá? Para quê?
para exatamente inserir o homem nessa terra. E aí a gente vai ver que esse homem tem que lidar com a seca, tem que lidar com a miséria, tem que lidar com a fome. Então, ele vai trazer esse sertanejo, um sertanejo forte, porque ele precisa lidar com essas situações adversas, tá? Então, ele não vai falar mal desse povo que lutou, né? Não vai falar mal do sertanejo, como saíram nos jornais na época. Ele vai, ao contrário, mostrar a luta dessas pessoas e o quanto eles precisam para poder sobreviver num ambiente tão hostil como é o sertão. E a luta, onde ele vai narrar essa guerra, né? E as questões entre a República e esse grupo. Procura retratar um dos maiores conflitos do Brasil. O sertão baiano e o pernambucano, onde se deram as lutas, era um ambiente praticamente desconhecido dos grandes centros. E as lutas marcaram a vida nacional. Então, era uma maneira de apresentar o que estava acontecendo no Brasil para essas outras pessoas aqui no Sudeste, que não faziam ideia do que guerra era essa. O que estava acontecendo, né? Claro que a publicação da obra ocorreu 5 anos após a guerra, tá? O termo favela, que tornou-se comum depois, designava um arbusto típico da Caatinga e dava nome a um morro em Canudos. Tá vendo? Da onde vem a palavra favela? Graça Aranha, esse outro autor tão importante quanto Euclides da Cunha, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, escreve a obra chamada Canaã, que vai retratar exatamente a imigração alemã para o Brasil. Então, a chegada desses alemães aqui. Ele tem uma pegada bem naturalista, né? Buscando aí falar do meio, a questão do determinismo, né? Raça, meio, momento, quanto determina o personagem. Então, essa ponta existe aí, né? Existe algo relacionado a essa característica do naturalismo na obra de Graça Aranha. Nesse livro tinha um constante conflito entre 2 imigrantes, Milkau e Lentz, que discutiam se o dinheiro era mais importante do que o amor. Tá? Depois a gente tem Lima Barreto, um grande autor fantástico, né, que faz uma crítica da sociedade urbana da época. Então ele vai falar ali dos problemas do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, dos excluídos do Rio de Janeiro. Então, Lima Barreto vai escrever obras fantásticas, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordação do Escrivão Isaías Caminha, O Homem que Sabia Javanês, O Diário de um Hospício, Cemitério dos Vivos, que são obras que vão tratar um pouco da sua autobiografia, né? Porque Lima Barreto sofria aí com alcoolismo, então ele é um alcoolista. E aí ele vai acabar nos hospícios do Rio de Janeiro. Então, existem vários textos de Lima Barreto que retratam o interior do hospício e a questão da segregação dessas pessoas na sociedade, né? O preconceito ali, né? E como eram tratadas essas pessoas que não eram bem-vindas, que eram patologicamente doentes, né? Pertenciam às patologias sociais, assim podemos dizer. Monteiro Lobato, esse outro autor tão conhecido por muitos, porque Monteiro Lobato não escreveu só romances adultos, mas também produziu uma literatura infantil, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? E Lima Barreto, então, tenta retratar o interior de São Paulo e a produção cafeeira no Brasil e, claro, a exploração dos trabalhadores nesse lugar. Por isso, falar do caipira, tá? Cria aí um personagem muito famoso chamado Jeca Tatu, que vai ser representado no cinema pelo grandíssimo Mazzaropi. Então, a gente vai ter Urupê, Cidade Mortas, como obras que vão marcar aí a produção de Monteiro Lobato. Retrata o homem simples do campo numa região de decadência econômica. Ela também foi um dos primeiros autores, ele, né,
da literatura infantil, desse modo transmitindo ao público infantil valores morais, conhecimento do Brasil, tradições, nossa língua, tudo isso já começa a ser trabalhado. Monteiro Lobato, ele vai já falar dessa questão do coloquialismo como uma linguagem possível na literatura, né? E isso vai ser uma bandeira depois hasteada e tomada pelos modernistas, tá? Valdomiro Silveira é outro, né, com os caboclos, Simões Lopes Neto com as lendas do Sul, os contos gauchescos, e assim vai. E, por fim, o nosso autor, Augusto dos Anjos, esse poeta que nós vamos nos dedicar na próxima aula. Eu vou falar sobre ele. É um poeta que marcou um período pela sua excentricidade, pela sua maneira de escrita, né, pela sua individualidade ao escrever. E, claro, ao trazer também todo o seu sofrimento, a sua crise existencial para a sua poesia, tá bom? Então, ele vai aí resgatar algumas características do século XIX, principalmente aí da poesia parnasiana simbolista, mas ele já antecipa também a literatura pré-modernista, trazendo uma linguagem bem diferente daquela trabalhada até então. Ok? Então, meninos, na aula de hoje a gente fica por aqui, tá bom? E na próxima aula a gente vai tratar exatamente desse poeta, Lima Barreto, tá? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Beleza? Um beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.